Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando com vocês hoje é a professora Tereza. Como vocês já estão cientes, né, a professora da disciplina de saúde mental. Vamos dar continuidade à nossa disciplina hoje, né? Vamos visualizar um pouquinho ainda o conceito sobre as redes de atenção à saúde mental e suas diretrizes. Nesse momento, irei compartilhar o material para vocês para que vocês assim possam estar visualizando o conteúdo e junto comigo fazer uma discussão de forma, né, discursiva, explicatória, que consiga trazer informações, como também levar a um grande quesito de questionamento, certo? Irei compartilhar aqui com vocês o material. Bom, a gente já visualizou um pouquinho em sala na nossa sala de aula anterior, na aula anterior, justamente sobre o conceito das redes de atenção psicossocial, como é que funciona, como é que um paciente ele tem direito, né? Como é que ele pode chegar até a unidade. E aí eu trago novamente para vocês, né, o decreto o número 7.508/11, né? A região de saúde, espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitados a partir de identidades culturais, econômicas, sociais e de rede de comunicação e infraestrutura de transporte, compartilhados com a finalidade de quê? De integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Então, para ser instituída a região de saúde, ela deve conter, no mínimo, ações e serviços de saúde como o quê? Então, para mim ter saúde, eu preciso ter agrupamentos de municípios e preciso ter o planejamento e a execução desses serviços de atenção, de forma que eu possa ter um serviço organizado. Como vocês conhecem, a gente tem os serviços de atenção primária. Temos o serviço de urgência e emergência, temos o serviço de atenção psicossocial, que é justamente os CAPs, a atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e a vigilância em saúde. Qual é a finalidade desse conteúdo todo? Essa divisão de acordo com o decreto 7.508. Literalmente fazer a visualização de quê? De que precisamos ter a divisão, né, nos serviços de atenção. Essa divisão, ela vai me fazer com que eu possa fazer uma pequena triagem e nessa pequena triagem eu consigo identificar o critério para admitir cada paciente em um setor. Então, nós temos a rede de atenção à saúde, que é o conjunto de ações e serviços de saúde que são articulados em níveis de complexidades crescente, que tem a finalidade de quê? De garantir a integralidade da assistência em saúde. Então, todas as redes de atenção à saúde, ela tem um condicionamento de ofertar um conjunto de ações e serviços que sejam articulados. E eles têm os seus níveis de complexidade, a fim de garantir a integralidade da assistência. Visando o quê, gente? Que eu não vou estar com pacientes, né, em situações diferentes de complexidade de saúde misturado. É uma forma de organização. Eu vou ter o paciente da atenção psicossocial, eu vou ter o paciente que é da urgência e emergência, eu vou ter o paciente que é da atenção primária. Então, os níveis de atenção à saúde, ele vem com finalidade de fazer uma triagem para que a gente possa entender, não, isso aqui é quadro de ir para o posto de saúde. Isso aqui é quadro de necessidade de uma sala vermelha. Já esse daqui, ele é um quadro de ser acompanhado pelo Centro de Atendimento Psicossocial. Esse daqui, ele já precisa estar no setor de vigilância em saúde, né? Determinando pela sua determinada patologia. Nós temos as regiões de saúde, que as regiões de saúde, elas são divididas, né? Aqui nós temos o mapa do
Rio Grande do Norte, então nós temos a região de Pau dos Ferros, Mossoró, Açu, João Câmara, Santa Cruz, São José do Mipibu, Caicó. Essas são as delimitações das nossas regiões de saúde, onde, numa necessidade, a gente aí encaminha, né, pacientes de um local para outro, visando, né, compatibilidade na região de saúde. Então, o nosso estado, além de termos a capital, né, nós temos a divisão das regiões de saúde que comportam. Nós temos a primeira região, segunda região, terceira, quarta, quinta região, sexta região, sétima região, que é a parte da capital, né, a região metropolitana, e a oitava região, aqui como vocês podem configurar, vermelho, ele já está aqui localizado na região São José Mipibu, o rosinha é a sétima região, a parte metropolitana da capital. Seguindo, nós temos a rede de atenção psicossocial, que é as diretrizes. E aí, a respeito aos direitos humanos, garantindo assim a autonomia, a liberdade e o exercício da cidadania. Então, a rede de atenção psicossocial, ela tem as suas diretrizes para como é que deve ser como deve funcionar, como é que aquela unidade ela tem que ser organizada, como é o manejo. Então, em suas diretrizes está respeito, respeito esse aos direitos humanos, tem que garantir a autonomia, garantir a liberdade e o exercício da cidadania do indivíduo. Promoção, a promoção da equidade, né? Da conforme a necessidade, reconhecendo o quê? Os determinantes sociais de saúde, garantia de acesso e da qualidade de serviços, que vai ser ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional sobre a lógica interdisciplinar. Então, essa garantia de acesso e da qualidade de serviços, ele visa cuidado, o cuidado integral ênfase em serviços de base territorial e comunitária, diversificando as estratégias de cuidado com a participação e controle social dos usuários e de seus familiares. Organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com estabelecimento de ações intersetoriais para garantir o quê? A integralidade do cuidado. Além disso, está nas diretrizes o quê? O desenvolvimento da lógica do cuidado, centrado na necessidade das pessoas com transtornos mentais, incluindo os decorrentes de uso de substâncias psicoativas. Então, esses pacientes que chegam na rede de atenção psicossocial, eles têm que ter uma oferta de um cuidado centrado nele, no indivíduo, no usuário, né? E esse cuidado tem que ser um cuidado individualizado. De que forma? Cada um, ele existe um condicionamento de cuidado. Por quê? Porque cada um tem uma patologia diferente. Então, a diretriz, ela defende justamente isso, que tem que acontecer um cuidado, esse cuidado ele tem que ser realizado de forma centralizada e com a aderência ao quê? À necessidade de cada usuário. Certo? E aí nós temos os objetivos da rede de atenção psicossocial, que é o quê? Ampliar o acesso dessa atenção, sempre a expandir, a eu poder receber novos usuários, promover a vinculação das pessoas em sofrimento ou transtornos mentais ou pacientes com necessidades decorrentes do uso de crack, do uso de álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção. Também garantir a articulação e a integração dos pontos de atenção
das redes de saúde no território, com a finalidade de quê? De qualificar o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências. Muito bem lembrado aqui que o Centro de Atenção Psicossocial, ele está direcionado à população em geral. Porém, quem é que vai estar inserido para receber totalmente, quem é que vai receber esses usuários, né? Os profissionais. Só que é feita uma triagem, né, para se ver se tem o perfil, se tem o condicionamento de quê? Da necessidade ali aquele usuário, ele realmente ficar lá, ele fazer um tratamento, fazer toda uma logística de aceitação e trabalho, certo? Lembre-se, a rede de atenção psicossocial, ela é portas abertas. Então, o usuário que necessita e reconhece que precisa de tratamento, ele é configurado lá, ele vai ser acolhido, vai passar por um acolhimento, ele vai ser assistido por uma equipe multiprofissional que, ao concluir, vai delimitar o seguinte: ele é perfil nosso, por exemplo, de CAPS AD, ele é perfil do CAPS psicossocial, ou esse paciente é aquele que justamente eu preciso o quê? Encaminhar ele para uma unidade de urgência e emergência psiquiátrica. Então, ele tem um indicativo de um setor psiquiátrico. É nisso que eu quero que vocês coloquem na cabecinha. Depois, a rede de atenção psicossocial, ela promove o quê? A reestabilização social desses seres, a ponto de trabalhar o quê? As necessidades, seja ela o abandono, seja ela diminuir a prioridade. O abandono, quando falamos de abandono, é literalmente deixar o vício, mas a gente sabe que não é assim que acontece. Tem uma demanda de desmame que vai demorar, né? É um processo. Além disso, nós temos as necessidades decorrentes de que se esse indivíduo, esse usuário, ele tem pontos de atenção, se ele tem família, se ele tem um acolhimento, se ele tem um trabalho, se ele tem uma moradia. Então, a rede de atenção psicossocial ela também tem que estar vinculada a essas situações, certo? Garantir a articulação e a integração dos pontos de atenção de rede de saúde, a fim de sempre o quê? Qualificar por meio do cuidado o acolhimento. Esse acolhimento, ele tem que ser contínuo, ou seja, se aquele usuário ele está em nossa planilha, né, de assistência, ele está para participar das atividades terapêuticas 2 vezes, 3 vezes na semana, e ele é aquele que já não aparece, tem que se ter a busca ativa para saber o que aconteceu. Ou ele está vindo para as atividades terapêuticas e ele não apresenta um quadro de melhora e está em crise. Então, ele tem um quadro de atenção à urgência. Então, no centro de atendimento psicossocial, né, ele vai fazer o transporte, vai intermediar ele para uma unidade de pronto atendimento, para a unidade de pronto atendimento receber e depois solicitar uma vaga justamente em um hospital psiquiátrico de referência. Seguindo, aqui eu lembro novamente para vocês os componentes que são da nossa rede de atenção psicossocial. Ou seja, nós trabalhamos juntos. A rede de atenção psicossocial, ela não pode trabalhar sozinha. Ela precisa do apoio da atenção básica, de forma que muitas das vezes o usuário vai precisar de um clínico geral, vai precisar de um exame, vai precisar de uma medicação, um xarope, um analgésico, um antialérgico, enfim. Quem é que vai dar essa assistência? A atenção básica em saúde. Esse usuário precisa de um controle de mapeamento de pressão arterial. Quem vai fazer? A atenção básica. Esse usuário precisa fazer uma coleta de hemograma, marcar
precisa de um encaminhamento para um especialista qualquer, um dermatologista, um urologista, um ginecologista. Quem faz esse encaminhamento? A atenção básica. Não que a atenção psicossocial ela não possa fazer, mas a atenção psicossocial ela vai estar ligada no sentido de que oferecer uma atenção especializada no conceito de saúde mental. Enquanto as demais necessidades estruturais de saúde, quem vai ter que fornecer vai ser a atenção básica em saúde. Então, entre os componentes da rede de atenção psicossocial, nós vamos ter a convivência de quê? Que é preciso trabalhar a atenção psicossocial e a atenção básica em saúde. A atenção básica, que pode ser a unidade básica de saúde, pode ser um centro de convivência, pode ser uma estratégia da saúde da família, pode ser uma unidade básica simples, né, sentinela, enfim. Aquele usuário, ele tem a descrita, né, alguma região na qual ele mora, que ele pertence a determinado posto de saúde, ele é alocado. Então, lá, ele também precisa ser acompanhado. É tanto que também o paciente, quando depois ele passa, né, pelo o matriciamento, como chamamos, né, que ele, depois que ele já está muito bem do seu quadro clínico, evoluído com qualidade, e aí, o que é que se faz? Ele já está no matriciamento, de forma que ele é um usuário que já tem muito tempo, já aconteceu uma boa resposta e melhora do quadro clínico que era esperado. Então, a atenção básica em saúde, ela vai funcionar junto com a atenção psicossocial. Quem faz parte da atenção psicossocial? A equipe multiprofissional, né? As unidades ambulatoriais especializadas, todas elas fazem parte, certo? Além disso, nós temos a atenção de urgência e emergência, que vai ser a SAMU, a sala de estabilização na UPA 24 horas, né? Que as portas hospitalares elas têm que ser abertas, um pronto-socorro geral e unidade básica de saúde. Além disso, nós temos a atenção residencial de caráter transitório, que vai ser a unidade de acolhimento, os serviços de atenção em regime residencial, com a finalidade sempre de quê? De que um necessita do outro para ambos trabalhar e fomentar e o serviço assim funcionar, certo? Temos também a atenção hospitalar, que são a unidade de referência especializada em hospital geral, né? Ou hospital psiquiátrico especializado. Lembro novamente aqui para vocês que hoje no estado, né, do Rio Grande do Norte, o hospital psiquiátrico que nós temos, ele é porta fechada, ou seja, um paciente para adentrar lá, ele precisa vir encaminhado de outro setor, certo? De outra unidade que ele deu entrada, ele procurou o serviço, mas antes nós tínhamos uma realidade diferente. Antes que eu falo, vamos intensificar cerca de 30 anos atrás, 26 anos era diferente, era portas abertas, certo? Estratégias de desinstitucionalização, que são as casas terapêuticas, que muitas das vezes os familiares até levam os seus próprios, né, familiares para esses locais, a fim de conseguir uma melhora do quadro, um internamento. Muitas das vezes se consegue sim uma boa resposta. Estratégia de reabilitação psicossocial, que são as iniciativas de trabalho, geração de renda, empreendimentos solidários e cooperativas sociais. Então, muitos deles ainda vai conseguir dentro das unidades, né? Por exemplo, o Hospital Psiquiátrico João Machado, ele hoje tem uma gama de ferramentas para que os usuários possam ter terapias de forma mais práticas e possa beneficiar. Exemplo, existe uma hortaliça lá. Essa hortaliça, né, quem cuida dessa plantação?
são os próprios usuários, né? Os próprios pacientes que estão lá. Então, eles preparam desde adubo, as mudas, até levar para a plantação. Nessa plantação, eles vão plantar tudo que eles podem consumir, seja nas suas refeições. Além disso, pequenas mudas dessas plantas é alocada em um local estratégico da unidade para que possa passar pelo quê? Passar por uma inspeção e ali colocado para venda. Então, muitos contribuem comprando uma muda, por exemplo, de morango, outros de alecrim, enfim, pacotes de adubo, várias ervas medicinais. Então, é uma fonte de garantia de renda. Esse dinheiro ele vai para o setor responsável psiquiátrico de assistência social, onde o dinheiro que entra é revertido em quê? Em comprar mais sementes para a plantação, para manter, né, aquele plantio, e necessidades básicas, como muitas das vezes, desodorante, sabonete. Mas quem é que vai trabalhar nesse setor, exemplo dessas hortaliças? Será qualquer usuário que chegou? Não, porque tem usuário que vai chegar em crise, na fase aguda. Então, ele não vai ter cabeça, condição mental para lidar com plantas. Então, é triado aqueles pacientes que têm esse perfil e que querem participar dessas ações. Outro exemplo, nos CAPs, existe muitos usuários que trabalham com artesanato, seja pintura, seja mulheres com parte de crochê, tricô. Isso eles levam também para os centros, para as casas, né? Eles podem reproduzir e podem colocar seu material para a venda. Como também eles podem organizar o centro de convivência que eles trabalham. Exemplo, por exemplo, existe alguns CAPs que em volta dele é cheio de pinturas. Essas pinturas foram proporcionadas por quem? Pelos próprios usuários. Muitos deles são pessoas que têm profissão, né, gente? Infelizmente, mas a saúde mental, ela, né, quando você não para, a sua mente, ela não para, ela não necessita do repouso que é para ter, e você não assume que você está passando por um momento que precisa, né, descansar a sua mente, cuidar, procurar ajuda, ela vai parar. Então, tem muitos dele que têm vida, têm família, filhos, neto, neta, né, esposa, esposo, ou aconteceu relatos de abandono justamente desses familiares. Por quê? Porque são pessoas que não, ainda não obteram uma melhora do quadro, às vezes já faz muito tempo que se encontra naquela situação e não tem um condicionamento de melhora. Mas claro que existe já aqueles que vão contar relatos para vocês da melhora do quadro clínico que teve justamente dentro desses centros de atendimento, certo? Aí nós temos a atenção psicossocial, que são os CAPs. Olha que exemplo, como eu falei para vocês, né? Aqui nós temos atividades de pintura, atividades de artesanato, atividades, né, que interagem, até porque tem que ser o mais lúdico possível. Eles têm que estar com a mente ocupada, né, para que possa estar ali introduzindo ideias, mudando os pensamentos e assim conseguir, né, uma melhora, certo? Os centros de atenção psicossocial, o CAPS, o famoso CAPS, eles são serviços de saúde que são de caráter aberto, de caráter comunitário e que compõem a rede de atenção psicossocial. Lembre-se, a rede de atenção psicossocial, eu tenho atenção, eu tenho o Centro de Atendimento Psicossocial, os CAPs, e tem os hospitais psiquiátricos, certo? Já o CAPS, ele vai receber serviços de caráter
aberto e comunitário, como, por exemplo, nós conseguimos levar vocês a campo de estágio, né, para vivenciar, para lidar com os usuários, ver como é feito o atendimento, participar desse atendimento através de quê? Dos serviços comunitários, certo? Além disso, nós temos o quê? Que é constituído por equipe multiprofissional que atua sobre a ótica interdisciplinar. Então, eu tenho uma equipe multiprofissional, eu tenho várias classes de profissionais atuando, como eu falei para vocês. Pedagogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem, eu tenho uma gama de profissionais que vão atuar. As atividades, elas são realizadas prioritariamente em espaços que sejam o quê? Coletivos, que eu possa agrupar uma grande quantidade de pessoas e usuários, e de forma articulada com outros pontos de atenção da rede de saúde e das demais redes. A exemplo, o CAPS AD, além do centro de convivência que eles têm um espaço para atividades coletivas, precisa se ter tem banheiro, tem um local que eles podem ficar para fazer jogos, para jogar dominó, jogo de memória, atividades de pintura, conversar, escutar música. Isso são formas articuladas da rede de atenção. Professora, eu só encontro isso no CAPS, esses centros de convivência? Não, o hospital psiquiátrico ele também vai ter, porém, é feita uma boa triagem de quem é que vai participar dessas atividades. Até porque eu não posso levar um paciente muito em quadro agudo da patologia, do transtorno, porque ele vai desaquietar os demais usuários. Então, o que seria algo, né, para ser prazeroso, benéfico, ele acaba sendo algo comprometedor de saúde, certo? Então, assim como acontece no CAPS, vai acontecer também nos hospitais psiquiátricos essa situação. Aí, nós temos, desculpe, nós temos a portaria 3.088/11, que essa portaria ela vai me dar as modalidades do CAPS, que até na aula anterior eu já comentei com vocês. Nós temos o CAPS 1, o CAPS 2 e o CAPS 3. Além disso, eu tenho o CAPS I, eu tenho o CAPS AD e tenho o CAPS AD3 e AD4. Aqui eu vou ter para vocês toda a diferença do CAPS, desde o I até o CAPS AD3. Exemplo, o CAPS 1, que é esse daqui que eu estou até mostrando aqui com a setinha do meu computador, ele diz o quê? Que o CAPS 1 ele atende pessoas com sofrimento ou transtorno mental grave, certo? E persistentes. E também com necessidades decorrentes do uso do crack, álcool ou outras drogas. Ele é indicado para quê? Para município com uma população acima de quanto? 20.000 habitantes. Então, quando eu tenho uma população com 20.000 habitantes, eu tenho um condicionamento de um CAPS 1 ou CAPS I, certo? Já o CAPS A2, ele vai atender pessoas com sofrimento ou transtornos mentais graves e persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes de uso de substâncias ilícitas, como vocês já visualizaram. Porém, o CAPS 2, ele vai me dar o condicionamento de quê? De uma população acima de 70.000 habitantes. Então, quando eu tenho um conceito de 70.000 habitantes, eu tenho um condicionamento no CAPS 2. O CAPS 3, ele vai ser indicado a pacientes com transtornos mentais graves, porém, ele vai ter um funcionamento de 24 horas, incluindo o quê? Feriado, e incluindo finais de semanas. Ele é como uma retaguarda clínica de acolhimento. Só que ele vai estar em uso, né?
em uma população acima de 200 mil habitantes, o que já é difícil a gente encontrar presente nas cidades. O CAPS 3, porque o CAPS 3 ele já é perfil para uma cidade que tenha mais de 200 mil habitantes. Então, eu vou encontrar ele justamente aonde? Nas grandes capitais. O CAPS AD ele tem o intuito de atender tanto adulto como criança e adolescente, né? Considerando também o estatuto normativo da criança e do adolescente, e usuários que estão em uso de necessidades ou decorrentes de crack, álcool e droga. Ele vai ser indicado para uma população acima de quanto? De 70 mil habitantes. Qual é o que a gente mais costuma visualizar? O CAPS 1, o CAPS 2 e o CAPS AD, certo? É o mais presente. Lembre-se, o 1 eu tenho 20 mil habitantes, o 2 eu tenho 70 mil habitantes. E o AD, eu também tenho 70 mil habitantes. Qual é a diferença do CAPS 2 para o CAPS AD? Que o CAPS AD eu posso receber adolescentes e crianças considerado pela normativa do Estatuto da Criança e do Adolescente, decorrente do quê? Do uso abusivo das drogas e do álcool, certo? Seguindo, eu tenho o CAPS AD3. Ele vai atender adulto ou crianças, né? E adolescentes é, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com as necessidades de cuidado clínico e contínuo. Então, eu tenho os serviços no máximo de 12 leitos, observação e monitoramento de 24 horas, incluindo os finais de semana, certo? E aí, eu também tenho o CAPS-I. O CAPS-I, ele vai atender as crianças e adolescentes com prioridade para o sofrimento e transtorno mental grave e persistente, e os que fazem uso de crack e álcool ou outras drogas. Então, é um serviço de caráter aberto, comunitário, indicado para municípios com região a partir de 150 mil habitantes. Não se confundam, porque existe o CAPS-I. O CAPS-I, ele vai atender criança e adolescente em transtornos mentais, certo? Temos o CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, o CAPS AD, AD3 e o CAPS-I, que são os Centros de Atendimento Psicossocial, certo? O CAPS adequado, ele vai incluir o atendimento a adultos e crianças e adolescentes em quadros graves e intensos de sofrimento, decorrente ao uso de álcool e drogas. Serviços de atenção contínua, com funcionamento 24 horas, incluindo finais de semanas, ofertar assistência, urgência e emergência, é indicado para municípios e regiões que tenham mais de 500 mil habitantes. Então, além do CAPS AD3, né? Nós temos o CAPS AD4, porém, ele é indicado para um município que tenha mais de 500 mil habitantes. Gente, é muito importante vocês lembrarem, é um indicativo da quantidade de população que tem que se ter no município. A territorialização que a gente também já conversou, por que que se abriu, né, o CAPS ali naquele bairro? Qual é a quantidade de pessoas que tem que ter para que eu possa adentrar e abrir um CAPS? Eu não posso, de repente, abrir um CAPS e como é que funciona, certo? Vocês têm que lembrar dessa logística. Nós temos a parte do matriciamento, né? Esse matriciamento ele vai ser um apoio, é um novo modo de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam uma proposta de intervenção pedagógica terapêutica. Então, é aí que começa
O atendimento, gente, por todos os profissionais. Então, matriciamento, ele não é um encaminhamento ao especialista, ele é atendimento, ele não é um atendimento individual pelo profissional de saúde mental. O matriciamento, ele não é intervenção psicossocial coletiva, realizada apenas pelo profissional de saúde. O que é e quando é o que eu devo solicitar um matriciamento? Nos casos em que a equipe de referência sente a necessidade de apoio da saúde mental para abordar e conduzir um caso, existe, por exemplo, esclarecimento, diagnóstico, estruturação de um projeto terapêutico e abordagem da família. Quando necessita de apoio, de suporte, para realizar essas intervenções psicossociais específicas da atenção primária, tais como o grupo de pacientes com transtornos mentais. Para integração de nível especializado com atenção primária no tratamento de pacientes com transtorno mental, como, por exemplo, ter para apoiar na adesão do projeto terapêutico do paciente, persistindo no atendimento especializado, quando a equipe de referência sente a necessidade de apoio para resolver problemas relativos ao desempenho de suas tarefas, como, por exemplo, dificuldade nas relações pessoais ou nas situações difíceis encontradas na realidade do trabalho diário. Então, é muito importante saber que o matriciamento, ele é uma forma de entrada, é a entrada do usuário ao centro de atendimento psicossocial. Porém, o matriciamento, ele vai me dar o condicionamento de quê? De uma criação de uma intervenção proposta por meio de diagnóstico e coleta de dados. Isso vai vir justamente pelo quê? Pela coleta de um bom exame físico, da anamnese. Claro que a anamnese e o exame físico que cada profissional ele vai fazer é diferente. É diferente o olhar clínico do médico para o enfermeiro, para o terapeuta ocupacional, para o pedagogo a respeito patológico daquele usuário. Porém, todos em conjunto vão trabalhar com a finalidade de quê? De promover saúde, de tentar recuperar aquele usuário, né, o mais rápido possível, de forma que ele não venha ter, né, uma recaída ou ele venha ser prejudicado, né, de não conseguir, sobressair aquilo que foi proposto. Então, além disso, esse paciente, além da melhora do quadro clínico que ele vai obter, ao final, esse paciente ele vai continuar sendo assistido pelaquela unidade, pelaquele centro de atendimento psicossocial, de forma que essa assistência ela não vai ser mais contínua como era, mas que precisa acontecer. Então, o matriciamento, ele uma intervenção visualizada por todos os profissionais. E esse matriciamento acontece justamente quando o usuário ele bate a porta do atendimento e ele pede, né, ajuda, ele fala que precisa, né, de tratamento, ou ele pergunta como é que faz para se inserir, para assistir às reuniões, para participar, e aí ele vai ser, acolhido, né, ouvido e assistido, certo? Então essa é a nossa parte da nossa aula de hoje, onde a gente abordou literalmente, novamente, um pouquinho sobre as redes de atenção psicossocial. Além disso, visualizamos as regiões de saúde, visualizamos as diretrizes, objetivos da rede de atenção psicossocial, como é que deve acontecer o funcionamento, né, do fluxograma de atendimento e é, visualizamos também como é que deve acontecer o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial. Além disso, vocês visualizaram, de acordo com a portaria, né, 3.000, as modalidades dos CAPs, que inclusive eu deixo frisado aqui a importância de saber visualizar cada tipo e a quantidade de usuários e o porquê que aquela unidade foi aberta para a população naquele bairro, qual é a sua finalidade, qual é a finalidade do CAPS-I, do CAPS-AD, do CAPS-1, do CAPS-2. Tem que estar visualizado, né, e refletindo sempre em memória de vocês, certo? Aqui eu encerro mais uma aula da nossa disciplina de saúde mental.